Existem celulares ruins que nem deveriam ter sido lançados, assim como há modelos que até são decentes, mas que chegaram ao mercado com um valor muito superior ao que valem. Este seria o caso do Galaxy A20 e o Moto G8 Play. O tempo passou e ambos agora custam bem menos, mas qual vale mais o seu dinheiro? É isso que você descobre nesse comparativo completo do tudocelular.com. Os modelos da Samsung e Motorola são praticamente do mesmo tamanho e apresentam qualidade de construção similar. Ambos são de plástico com acabamento brilhante. O A20 tem bordas mais finas e permite abrigar uma tela maior no mesmo espaço, além de trazer proteção Gorilla Glass. Mesmo que tenham o mesmo tamanho de bateria, o G8 Play é mais espesso e pesado, mas a diferença é pequena. São celulares que escorregam fácil da mão. Além de acumular marcas de dedo, a traseira também apresentará riscos se você não tiver o devido cuidado. De frente, os dois são parecidos, com o famigerado entalhe em formato de gota. Enquanto na traseira o G8 Play traz uma câmera extra que fica separada das demais. O leitor biométrico está localizado no logo da Motorola, sendo mais fácil de acessar que o do A20 que fica em posição mais alta. A leitora digital não demora em nenhum dos dois e raramente erra. Ambos contam com entrada USB-C, porém o Bluetooth do G8 Play ainda é a versão 4.2. E um ponto que decepciona é que nenhum tem suporte a Wi-Fi padrão AC para conexão em rede 5 GHz. O primeiro ponto vai para o Galaxy por ter menos bordas e ser mais fino e leve. Apesar de serem quase do mesmo tamanho, temos mais tela no A20 com suas 6,4 polegadas e resolução HD+. O G8 Play traz 6,2 polegadas com a mesma resolução, porém não tem painel Super AMOLED como no modelo da Samsung. A Motorola segue apostando em IPS LCD. A linha Moto G nunca se destacou quando o assunto é tela, mas pelo menos o G8 Play não tem o mesmo brilho baixo das gerações anteriores. O A20 apresenta melhor imagem, cores mais uniformes e melhor visibilidade no escuro devido ao preto absoluto do AMOLED. Na parte sonora temos apenas uma experiência básica, como esperado de um celular barato. Não há som estéreo, mas o A20 tem alto-falante mais potente que distorce menos quando o volume está no máximo. O fone de ouvido que vem com o G8 Play é mais confortável e tem qualidade sonora superior. Se você decidir ir no A20, recomendamos fortemente adquirir um fone decente. Aqui daremos 2 pontos para o A20. Ele entrega a melhor experiência multimídia em imagem e som. Quem já teve o celular da Samsung sabe que a coreana pesa a mão quando o assunto é customização. A One UI está bem mais enxuta do que tínhamos antigamente na era da TouchWiz, mas não perto do que a interface quase pura da Motorola oferece. De um lado, há vários recursos extras no Galaxy, que facilitam o uso do aparelho com apenas uma mão. Há o modo escuro para ajudar a tela AMOLED a economizar a bateria, suporte a milhares de temas e até modos de operação para ajudar a bateria a render mais. Da Motorola temos o mesmo de sempre, apenas o aplicativo Moto que traz alguns gestos simples para aprimorar a experiência. Se você já teve algum Moto G antes, então não verá novidades na parte de software. Os dois saem da caixa com Android 9 Pie e vão receber atualização para a versão 10 do robozinho em breve. Daremos empate já que cada sistema tem suas vantagens. A Motorola apostou no Helio P70M da MediaTek para o G8 Play, que no papel é mais potente que o Exynos 7884 do A20. Isso fica claro especialmente em benchmarks com uma diferença de 50 mil pontos no AnTuTu. Na prática, a história é outra. Em nosso teste de velocidade, os dois apresentaram resultados similares, com uma diferença de apenas 2 segundos de vantagem para o G8 Play. Isso acontece porque a Motorola teve a mancada de manter os mesmos 2 GB de RAM do G7 Play, que é pouco para os padrões atuais. Em jogos, nenhum dos dois entrega desempenho exemplar. Ambos tiram de letra os títulos mais leves, mas no Asphalt 9 ou PUBG é perceptível um pouco de lag. No Call of Duty, o próprio celular já define a resolução mais baixa para garantir boa fluidez. Então não importa qual você escolha, não terá experiência máxima com jogatina. Como ambos entregam um desempenho similar, daremos mais um empate. Outro ponto em comum entre o Moto G8 Play e o A20 está na bateria de 4.000 mAh. Era esperado ter autonomia similar, certo? Pois bem, se um dia a MediaTek foi criticada por ter gerenciamento energético ruim, hoje ela vem batendo de frente com a Qualcomm e Samsung em otimização. O G8 Play rende 4 horas a mais de autonomia em uso moderado. Se o A20 entrega a bateria para o dia todo, com o da Motorola você terá a carga sobrando para o dia seguinte. Se você é do tipo que não larga o celular um segundo, o G8 Play pode ser o aparelho que busca. Mas nem tudo é perfeito e ele acaba passando mais tempo na tomada que o Galaxy. É uma diferença de meia hora que os menos pacientes podem não tolerar. Por isso daremos um ponto a cada. O Motorola tem mais bateria e o Galaxy recarrega mais rápido.
Quer um celular bom em câmera? Então está buscando no lugar errado. Os dois são bastante básicos e mesmo que tenham um conjunto duplo ou triplo, sofrem com suas limitações. Para fotos diurnas em dias ensolarados, você conseguirá registrar boas fotos tanto com o G8 Play quanto com o Galaxy A20. Mas vamos ser honestos, é muito raro um celular não se sair bem em situações tão favoráveis. Quando escurece é que complica, fotos saem escuras e com bastante ruídos. Celulares baratos sempre sofrem desse mal, não sendo um problema específico com estes modelos da Motorola e Samsung. Em locais fechados, nota-se uma perda considerável na qualidade, mas ainda é possível ter fotos decentes. A câmera ultra-wide de ambos faz bem o seu papel de pegar mais dos cenários. Já a terceira, com o sensor de profundidade do G8 Play, falha de forma constante e desfoca o objeto em primeiro plano ao invés de desfocar o fundo. Felizmente, isso pode ser corrigido posteriormente na galeria. Como nenhum se destaca em câmera, damos mais um empate. Para selfies também não espere por ótimas fotos. Fora de casa os dois conseguem se virar, mas ao ativar o modo retrato, o modelo da Samsung acaba desativando o HDR e o fundo da foto sai estourado. Nesse ponto o G8 Play é melhor. Já em locais fechados, o da Motorola apresenta mais ruídos e perda considerável de texturas, deixando a pele com efeito artificial. Você pode ativar o flash para minimizar o problema, mas o Galaxy leva a melhor. Para quem é viciado no modo retrato, vai curtir mais o efeito de recorte do G8 Play. Ele aparenta ser menos artificial que o do A20. Aqui daremos um ponto para o G8 Play por ser um pouco melhor em selfies. Se tem um ponto que a Motorola pecou com a sua linha 2019 foi a filmadora. Quase todos os modelos lançados ano passado apresentam qualidade mais precária que celulares chineses que custam metade. O G8 Play não é uma exceção. O maior problema fica ao filmar à noite. É perceptível uma queda drástica na taxa de quadros por segundo, acabando com a fluidez do vídeo. A qualidade da imagem também é bastante ruim. Se a filmadora é importante para você, vá no Galaxy A20. E aqui damos mais um ponto para o celular da Samsung. Até agora vimos que o Galaxy A20 é uma melhor escolha, mas se preço é mais importante para você, a decisão final ficará ainda mais complicada. Os dois podem ser encontrados pelo mesmo valor. O A20 desvalorizou mais desde que chegou ao mercado, mas temos que levar em consideração que ele foi lançado no começo de 2019 e até já ganhou uma versão atualizada, o Galaxy A20s. O G8 Play é mais recente e chegou ao mercado no final do ano, então o seu preço pode cair ainda mais. Como o preço dos dois está no mesmo patamar atualmente, daremos mais um empate. Ainda em dúvida sobre qual escolher? Vamos recapitular. O Galaxy A20 tem melhor design por ter menos borda, é mais fino e leve, sua tela AMOLED tem qualidade superior, o som é mais potente, tem sistema cheio de recursos, ele passa menos tempo na tomada e é melhor para filmar. O da Motorola consegue pontuação superior em benchmarks, é um pouco melhor para selfies, tem sistema mais limpo e livre de firulas e sua bateria dura mais. Assim, damos vitória para o Galaxy A20 por ser um celular um pouco superior e com valor similar. Mas caso o preço do G8 Play chegue a ficar R$100 a menos e você não faça tanta questão de ter tela AMOLED, ele será uma melhor compra. Mas independentemente da sua escolha, nos links da descrição você encontra as melhores ofertas para os dois modelos. É só clicar aí embaixo para comprar e economizar. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo comparativo.